muito mais íntimo que dois namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi, não. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo através da sua Just TV, www.justtv.com.br, a web mais vista do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, que vai ao ar todo sábado a partir das 15 horas. É isso aí, internauta, participe, envie sua mensagem, que estamos aqui a postos para receber a sua pergunta, o seu questionamento. E hoje eu tenho o prazer imenso de receber no Esquina da Cultura um escritor que está aí estreando, né? Estreou como escritor e uma estreia fantástica. Estou ao lado de Gilberto Abrão. Gilberto, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Eu agradeço o convite e estou muito contente de estar com vocês aqui, Marta. E vamos lá, vamos começar o programa. Vamos contar, então, um pouco para o nosso internauta, Gilberto. Eu gostaria que, antes de falar da sua obra, né, queria saber, novamente, da produção, se nós poderemos sortear um livro para o internauta. Então, internauta, já estou avisando que hoje tem sorteio também no Esquina da Cultura. Você pode mandar a sua mensagem com o seu e-mail, que é para a gente poder estar enviando depois o livro do Gilberto, que nós vamos falar daqui a pouquinho dessa obra, desse romance fantástico que ele escreveu. Gilberto, mas antes eu gostaria de saber um pouquinho da sua vida. Você tem aí descendência de árabes, de árabes, né? Sim. E essa é a matéria-prima com a qual eu lidei para construir a narrativa, o romance, né? Então, eu nasci em Curitiba, sou brasileiro de primeira geração, fui ao Líbano aos 10 anos de idade para estudar árabe e também estudar a cultura árabe, as tradições, a religião muçulmana, né? Voltei de lá aos 14. E você já tinha esse interesse pela cultura árabe, claro, desde criança? Não, foi interesse mais do meu pai. Mas eu acho que foi um bom legado que ele me deixou, né, Marta? Eu acho que isso me enriqueceu como cidadão brasileiro, né? O fato de eu ter ido lá, aprendido árabe, conhecido a cultura árabe e voltar de lá me enriqueceu, me tornou, eu acho, sem vaidade nenhuma, um brasileiro acima da média, sem falsa modéstia. Maravilha, que Obrigado, bom. querida. E você, então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência que, aos 10 anos dos seus pais, você faz aí o processo inverso, né? Você vai para lá e você... mas quando você voltou, você passou, pelo fato de você ser fluente em árabe e inglês, você passou um tempo também na faixa de Gaza, Sim, foi isso? Sim. Eu servi o Exército, né, em Curitiba. Você foi voluntário, né? Depois, para você ser voluntário nas forças de emergência das Nações Unidas, você tem que ter servido o Exército, né? Então, eu servi o Exército em Curitiba e me voluntariei, fui para Porto Alegre, onde eu conheci a minha esposa atual, a Suzana, e de lá eu fui para a faixa de Gaza, né? Eu tinha 20 anos, isso faz um bocadinho de tempo, né, Marta? Mas foi uma experiência bastante rica, né? Eu entrei em loco, né? Vi o problema palestino em loco, né? E é isso aí, essa é uma rica experiência. Essa experiência, com certeza, contribuiu para que você escrevesse o seu primeiro romance, que retrata mesmo essa cultura, a influência da cultura árabe, da imigração árabe aqui no Brasil. Perfeito. Na realidade, o livro é uma espécie de colcha de retalhos, Marta, né? São histórias que eu ouvia quando criança, do meu pai, dos patrícios que iam lá em casa, né, nos fins de semana, né? Então, eu ouvi aquelas histórias e ficaram gravadas na minha mente, né? E depois, já adulto, eu pensei em escrever o livro narrando essa saga do imigrante árabe que veio para o Brasil. Muita coisa é baseada na vida real,
Inclusive, eu deixo ali no início do livro, Marta, um desafio ao leitor para ver se ele detecta aquilo que é real e aquilo que é ficção. As coisas se misturam, se mesclam, né? Mas tem muita coisa que... Que maravilha isso. Tem muita coisa que faz... diz respeito à minha própria vida, à minha própria história, né? Mas fica tudo nublado. Que maravilha. Eu queria mostrar a obra, queria que a produção mostrasse aqui, porque os internautas já estão curiosos, né? Para ver aí, pelo menos, a capa. Olha aqui a capa do livro, maravilha. Mohamed, o Latoeiro. Né? A história é um romance e o Mohamed é o personagem principal. Né? Que está aí, como disse o Gilberto, baseado um pouco na própria história do Gilberto, né? E eu queria que você explicasse também para o nosso internauta o que é a latoaria, o que é ser um latoeiro. Muito bem. Antes de mais nada, eu acho que todo escritor, deixa eu só esclarecer um pontinho, Marta, eu acho que todo escritor, quando ele narra um romance, ele sempre coloca um pouco da sua própria vida no romance, não é? Ele pode não ser o personagem principal, pode ser até ser um personagem periférico, mas ele narra a história baseada em coisas que ele ouviu, em coisas que ele experimentou. O latoeiro, Marta, é aquele profissional prestador de serviço, é um artista, é um artesão, né? Ele consertava panelas no passado. Hoje não existe mais essa figura. Ele consertava panelas, colocava cabo em panelas que tinham perdido o cabo, daquelas latas de massa de tomate e azeite de oliva, azeite normal, ele fazia canecões, botava alça, batia, tirava. Então, ele fazia esse tipo de trabalho. Saía pelas ruas da cidade, nos bairros, a bater uma frigideirinha, plim, 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 né? E as donas de casa já sabiam que o latoeiro estava ali no bairro, né? E saíam todas com suas panelas quebradas, com as suas panelas furadas, regador, latas, enfim. E ele consertava tudo e transformava, né? Era um reciclador na época. Estava um homem acima fazia reciclagem na época. E, Gilberto, eu quero que o internauta também saiba que você também... esse seu primeiro contato mesmo com a literatura, né? Também se deve ao fato que você foi cronista do jornal Zero Hora. Eu devo esclarecer. Um jornal de grande circulação, dos maiores jornais. Não, é verdade, mas não exatamente da Zero Hora. É que a Zero Hora tinha um suplemento que ia para o Vale dos Sinos, onde fica localizado Novo Hamburgo, né? E eu tinha uma coluna nesse suplemento que se chamava Sol e Chuva. E eu escrevia... nessa coluna, historinhas, né? Historinhas, historietas, dor de cotovelo, essas coisas assim, entende? Né? E eu tinha uma das poucas admiradoras minha, que era a professora Juraci Saraiva, minha amiga, hoje ela é doutora em literatura, e ela vinha insistindo comigo para escrever um romance. Gilberto, escreva um livro. Gilberto. Ficou 25 anos. Tentando lhe convencer. Me convencer. Ela gostava do meu texto, né? Mas eu tinha prioridades outras, né? Eu precisava ganhar a vida. Então, eu tinha que lecionar inglês, que é a minha profissão minha profissão verdadeira. Eu sou professor de inglês. Professor de inglês e também abriu uma escola, né? Exatamente. Nós temos uma escola lá em Novo Hamburgo, né? Antes eu era professor licenciado, como se dizia antigamente, ou seja, hoje se diz franqueado, de uma grande organização de ensino de idiomas, né? Okay. Mas agora eu sou independente, nós somos independentes, eu e a família. Maravilha, e eu queria atender um pouquinho já ao nosso internauta aqui, que está enviando os e-mails. Aliás, já saiu o livro, eu vou ver de quem é. Quem é o sortudo, né? Mas tem mensagens aqui da Eleonora. Eleonora, obrigada por você estar aí conectada à Just TV, à Esquina da Cultura, dizendo o seguinte: ele é uma simpatia, vou ler o livro com certeza. Para você, Eleonora, um beijão daqui. Um dia talvez a gente se encontre e eu dê um autógrafo para você. Obrigado, querida. Você vai gostar do livro.
Está aqui também a Clarissa. Aliás, a Clarissa é a ganhadora do livro. Clarissa Giordani mandou o e-mail dela já aqui. Ela disse que é descendente de árabe e que vai adorar com certeza o seu livro. Sem dúvida. Um outro beijo para a Clarissa. Eu não vou parar de dar beijo daqui a pouco, né, Marta? E aqui tem uma mensagem aqui de uma internauta que você deve conhecer, a Bárbara de Curitiba, não sei se você a conhece, mas está aqui. Ela está pedindo para que você faça uma declaração de amor em árabe. Essa eu quero ouvir. É possível? Bárbara, minha querida amiga, olha só. Bom, então eu vou fazer curtinha, de 2 frases somente. Tá? Vamos lá. Ayuni, ruhi, ana bahibbik. E agora você traduza para o nosso internauta. Meus olhos, minha alma, eu te amo. Olha que maravilha, conta a honra, hein, Bárbara? Declaração de amor, né, Bárbara? Tá aí o Gilberto fazendo uma declaração de amor em árabe aqui no Esquina da Cultura para a Bárbara. E, Bárbara, obrigada por você estar aí conosco. E também tem mais, vamos ver aqui mais mensagens chegando aqui. Olha só, Gilberto, internauta participando e adorando aí a sua presença. Isso me deixa muito orgulhoso. Também uma mensagem da Rosária de Vitória. Rosária, obrigada. Ela está dizendo que acompanha o programa todo sábado, que está adorando a pauta. Né? Você. Muito obrigado, Rosária. Um abraço para você e para todo o povo do Espírito Santo. Capixabas, né? Se diz capixabas? Capixabas, está aqui. Tem também um e-mail do Theo. O Theo está no Chile. Opa. E está parabenizando Saludos. o programa e também dando os parabéns para você pela sua obra. Muito obrigado, muito obrigado. Tá vendo muito só? Obrigado, Theo. Tá aqui os e-mails chegando e você, internauta, continue participando do programa e com certeza o Gilberto tem muita história para contar. Certamente. E voltando um pouco, falando em história para contar, todo escritor é um bom contador de história? Se ele não é um bom contador de história, é um péssimo escritor. Eu acho que ele tem que ser um bom contador de história, senão ele está fadado ao insucesso, né? Porque o bom escritor ele tem que prender o leitor, né? Ele tem que narrar uma história que prenda o leitor fique sedento de saber, de chegar ao âmago da história, ao porquê da coisa, ao final da história, entende? Tudo isso, o leitor tem que ser prisioneiro do livro. E claro... Ele não pode atirar o livro ali, se lembrar dele 15 dias depois, e depois passa mais um período, 1 mês depois, e acaba não lendo, sabe? Não, isso aí não é bom. Livro chato não deve ser. E claro que também, Gilberto, um grande observador, né, da sua época, do seu contexto, sim, ou não também, resgatar, né, um contexto lá de trás. Enfim, mas um grande observador também. Né? Sem dúvida. Veja bem, nos detalhes aí do livro, tem histórias que eu coloco assim como pano de fundo, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que foi um dos motivos que levou os imigrantes árabes a saírem de seus países e virem para as Américas, né? Não só o Brasil, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, né? Depois, aqui no Brasil, tem a Revolução de 30, que eu descrevo en passant o que ela representava. Então, tem o dia a dia, no dia a dia que os imigrantes experimentam aqui no Brasil e lá na Síria, tem todo esse contexto histórico que serve de pano de fundo da história, entende? Então, há uma associação bacana. Beleza. E tem tem também você fala também do choque, né, do imigrante ao chegar aqui no Brasil e ver uma cultura tão diferente. Por exemplo, você narra em uma passagem do livro, você fala sobre o choque ao ver as pessoas se beijando, se abraçando na rua, né? Fala um pouquinho disso. Você vê, Marta, digamos, os imigrantes árabes vieram de uma cultura, de uma sociedade rural, cultura conservadora, são muçulmanos, né? E lá, Deus o livre, o rapaz beijar a namorada dele em público, Deus o livre, perigoso, arrisca perder a vida, né? Mesmo porque ele não sairia naquela época com a namorada a sós. Sempre teria um chá de pera junto com ele. Tá? Mas
quando eles chegam aqui no Brasil, embora o Brasil seja, na década de 20, ainda uma sociedade conservadora, mas era muito mais aberta que a da Síria. Então, as mulheres andavam com mangas curtas, mostravam até os joelhos, né? Então, eles ficavam fascinados com essa coisa. Com essa liberdade. Com essa liberdade, Que lá não havia, com certeza. Que lá não havia, com certeza, sem dúvida, Então, eles ficaram fascinados e rapidamente casavam com brasileiras. Rapidinho, né? Rapidinho. Tem mais perguntas aqui. Vamos ver o que o nosso internauta está enviando agora para o nosso e-mail aqui da Just TV, né? E está aqui a Zenaide, do Ceará. Olha aí, o pessoal do Ceará presente hoje na Esquina da Cultura. Um abraço, Zenaide. Perguntando onde as pessoas podem encontrar a sua obra, né? O livro. Nas melhores casas do ramo, Zenaide. Ou seja, a Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Livraria Curitiba, Livraria Finac, né? Se você não encontrar numa dessas livrarias, peça pela internet, né? Tem algumas livrarias que até dão desconto e fazem 3, 4 vezes no cartão. É isso aí. Olha aqui, a nossa internauta Sandra, de Alagoas, perguntando a você se é verdade que até hoje lá as mulheres não podem andar no carro no banco da frente. Não, em certos países sim. Digamos, nos que são muçulmanos mais conservadores. Como é o nome dela? É a Sandra. Sandra, por exemplo, se você vai em Beirute, tem mulheres que dirigem carro lá, que são taxistas, dirigem ônibus, né? Se você vai no Cairo, mesma coisa. Se você vai em Damasco, também. Agora, se você for, por exemplo, na Arábia Saudita, a coisa é outra. Lá, inclusive, as mulheres não podem andar sozinhas, a não ser acompanhadas de um membro da família masculino, ou pai, ou irmão, ou marido, ou filho. Lá na Arábia Saudita a coisa é mais ortodoxa. Agora, nos outros países, não sei se vocês acompanharam nessas últimas manifestações e revoluções árabes que estão acontecendo, as mulheres participavam politicamente com muita efusão, com muita eficácia. Tiveram uma participação muito ativa. E tem outra pergunta aqui também, do Paulo, de Sorocaba. O pessoal de Sorocaba, obrigado por estar aí também conectado à Esquina da Cultura, dizendo o seguinte: primeiro ele pede desculpa pela burrice. Que é isso, Paulo? Não. Opa. Não existe isso. Assim como você ignora alguma coisa, eu ignoro muitas coisas. Não esquenta. É isso aí, Paulo. Está aqui, ele está perguntando, está pedindo para que você explique a diferença. Ele se confunde entre árabe, libanês, turco. O que é uma coisa, o que é outra? Bem. Bom, ser árabe é ser linguisticamente, falar árabe, né? Por exemplo, se você for no Sudão, que é um país árabe, você vai ver o elemento mais escuro, mais tipo africano, mais negroide, como se diz, né? E ele fala árabe. Ele etnicamente não tem nada a ver com o libanês, que é outro árabe, mas linguisticamente é um povo só. Então, o marroquino é árabe, o da Arábia Saudita é árabe, o dos Emirados Árabes, o libanês, o sírio, todos eles são países árabes, desde a Ásia Menor até o norte da África, até o Marrocos, né? São árabes que falam dialetos diferentes nas ruas, mas a língua clássica os une. Quer dizer, na literatura, nos meios de comunicação, existe uma língua que os une. Isto é, o libanês pode pegar uma rádio ou assistir uma televisão do Marrocos, que ele não vai ter problema nenhum. Pode ler um jornal sem problema. Agora, no momento que ele for para a rua fazer compras, ele vai ter alguma dificuldade. Bom, agora, turco é outra etnia e outra língua, assim como o iraniano é outra etnia, outra língua. O que eles têm em comum com a maioria dos árabes é a religião. São muçulmanos. Ok. Né? Mas tem a língua deles e são outra etnia. Hoje, no caso, o Líbano, né, Beirute, já teve essa modernização do país hoje. Sim.
clara, né? Assim, o que os árabes querem, Marta, na realidade, é uma modernização sem pegar os maus hábitos do Ocidente. Eles querem ter todo o acesso à tecnologia. Esses maus hábitos, o que seria para nós ocidentais? Não, para eles lá. Para eles seriam, por exemplo, a libertinagem do Ocidente, tá? O excesso. Né? Não é eles consideram mau hábitos. Né? Eles não querem isso, eles querem liberdade política, liberdade para a mulher, acesso ao trabalho das mulheres, acesso às escolas, tudo isso eles querem. Né? Só não querem importar as coisas, os defeitos da sociedade ocidental. Isso eles não querem. Né? Então, essa é uma conscientização que o pessoal mais escolarizado do mundo árabe está tendo. Nós queremos aquilo que há de bom no Ocidente, não aquilo que há de ruim. Entendi, está aí. E eu queria... com quanto tempo você levou para escrever essa obra e por que, de cara, assim, você escreveu como estreia na literatura um romance? Bom, eu sempre me dei bem com a ficção. Né? Se você me pedisse, por exemplo, um livro histórico ou técnico, eu ficaria completamente, não sairia da primeira página. Tá? Mas eu sempre me dei bem com a ficção. Né? Por quê? Porque eu só comecei tarde na minha vida porque eu tive uma cirurgia nos joelhos, aliás, 4 cirurgias no joelho, e eu, então, me vi forçado a ficar de banho-maria lá em de casa. Molho dentro de casa. De molho dentro de casa, exatamente. E aí, então, tinha o laptop, comprei o laptop, né, e comecei a escrever o Muhammad o Latueiro. Olha só. Comecei a escrever. Ainda bem, né? Olha, nada assim, mas santa cirurgia essa, né? Pois é. Mas eu sempre tive vontade de escrever o romance. E o Muhammad, por que o Muhammad o Latueiro? Porque era a matéria-prima que eu tinha em mãos naquele momento. As histórias que eu ouvia do meu pai e dos patrícios que frequentavam a nossa casa. Então eu estava com aquela coisa fervendo dentro da minha mente, botei no papel. Aliás, o árabe é um contador de história nato mesmo, né? Sim, nós temos aí Mil e Uma Noites, Alibaba. Alibaba, Os 40 Ladrões. Enfim, é um povo... É um povo contador de história. Contador de história. E o brasileiro também, né, Gilberto? O brasileiro, sim, herdou muito isso, tanto o brasileiro quanto o espanhol, né, e o latino, de um modo geral, né, por causa do contato mais próximo com os árabes, eles herdaram muito desse desejo, dessa apreciação pelas histórias. Olha só, e aqui tem uma mensagem aqui perguntando uma outra situação que acontece lá, né? No Oriente, ou seja, aqui tem a mensagem da Cissa dizendo o seguinte: na Arábia eles limitam a internet. Por que isso acontece lá? E na sua opinião, como você vê essa limitação da internet, a rede lá, que é uma ferramenta em que a gente pode estar aí nos comunicando com o mundo todo? Sim, tanto é que essas revoluções que aconteceram na Tunísia e no Egito e na Líbia aconteceram através da internet. A reunião dos povos, do pessoal que protestava, foi através do Facebook, de outros meios, de outras ferramentas da internet. Né? Mas na Arábia Saudita, eu acho que eles impedem por causa do receio deles, porque eles são muito ortodoxos no islamismo, né, na Arábia Saudita. Então, eu acho que eles têm um receio que o país seja conspurcado com aquilo que eles julgam de mal no Ocidente, né? Pecaminoso. Tá? Mulheres seminuas, e toda aquela história, sexo, né? E tudo isso. Né?
E tem uma outra mensagem aqui, bacana, da Geórgia. Geórgia, obrigada por você estar interagindo. Um abraço, Geórgia. Ela está dizendo que ainda existem pessoas que vão de porta em porta para arrumar panelas. Ela diz que mora na Penha, no bairro da Penha, aqui em São Paulo, na capital, e que passa um rapaz com uma bicicleta, toca uma buzininha e arruma especialmente as panelas de pressão. Olha que interessante. Olha só, esse já está mais moderno. Como é o nome dela? Geórgia. Geórgia. Esse está mais moderno, anda de bicicleta, breve ele vai comprar uma moto, né? Não, mas eu acho que ele vai preferir manter a bicicleta porque é mais devagarzinho, né? Ele está consertando panela de pressão. Na época do latoeiro Mohammed, não existia panela de pressão. E ele ia a pé, carregava uma pesada caixa de ferramenta cheia de latas de zinco, de alumínio, e ficava batendo o ferrinho. Esse não, esse toca uma buzina. Esse está moderninho. Mas tudo bem, ótimo, que maravilha. Tá vendo só? Ainda temos latoeiros, né, por aí. Latoeiros ainda modernizados, Modernizados, mas ainda estão por aí perambulando. Que bom, né? E também, eu queria que você me dissesse como você vê esse fato da miscigenação no Brasil, né? O Brasil é um país, com certeza, mais miscigenizado que existe, e essa contribuição árabe para a nossa etnia. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil é um país fabuloso, exatamente por esse ponto que você citou, Marta, pelo fato de ele receber os vários povos do mundo inteiro, né? Quando esses povos tiveram crises nos seus países de origem, imigraram em massa para o Brasil e encontraram aqui um povo muito, muito caloroso, muito hospitaleiro, e se mesclaram com as mulheres brasileiras, né? E surgiram assim uma geração de brasileiros muito bonita. A combinação deu muito certo, né? Deu muito certo, né? Mas tanto é que hoje nós temos brasileiros com sobrenome árabes dentro da literatura, né? Dentro da política, dentro da medicina. É uma colônia enorme. Enorme. Né? Dizem, eu não tenho estatísticas corretas, Marta, mas dizem que em São Paulo, por exemplo, tem mais libanês que em Beirute. Olha só, que coisa maluca, né? Pois é. Quer dizer, eu acho que eles estão contando libaneses e descendentes, entende? Ok. Né? Aqui, nós temos mais mensagens do Cauê. Bom, aqui em casa... suamos eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas ele está pedindo para que você fale mais sobre a vida deles, né? Dos latoeiros, né? Como são e dos árabes, como são as festas, as danças, as comidas. Ou seja, é uma riqueza a cultura. De novo, né? O nome dele. Estou aqui com o Cauê. E o Francisco também faz uma pergunta mais ou menos parecida sobre a riqueza da cultura. Cauê e Francisco, nós precisaríamos de um programa de 2 horas, mas eu vou tentar ser mais sucinto possível. Bom, os árabes, você sabe, eles têm hábitos diferentes, mas eles procuram manter a sua cultura aqui hoje através de clubes, através de sociedades, né? Olha, eu sugiro uma coisa: você compre o livro, adquira o livro, que muita coisa você vai pegar ali, querido, tá? Então, mas eles não são dados à bebida, muitos deles, por serem muçulmanos, a maioria, né? Os cristãos bebem um pouquinho, tal, moderadamente, mas o muçulmano, de um modo geral, não bebe, tá? E eles casam com brasileiras, alguns preferem manter o casamento na própria colônia, né? Porque às vezes eles pensam em voltar para lá, daí uma esposa árabe facilita o retorno, né? Mas, enfim, tem muita coisa. Eu não sei especificamente o que você gostaria de saber sobre a cultura árabe. Culinária árabe é deliciosa, vocês dois certamente já devem ter comido um quibe cru com azeite, regado a azeite de oliva. Delícia! Um grão de bico, um hummus também regado, né? Com azeite Eu sou uma fã da abobrinha culinária. recheada, um charutinho de uva. A culinária, meu Deus do céu, influenciou enormemente
a cultura brasileira. Hoje não tem boteco aqui de esquina em São Paulo que não tenha quibe frito. É verdade. Mas, Gilberto, eu queria pedir para a produção mostrar um vídeo do lançamento do seu livro, da sua obra Mohamed Latoeiro, na FENAC de Poá. A gente vai ver algumas fotos do pessoal lá participando desse lançamento. Vamos ver. Estou aqui no Esquina da Cultura com o Gilberto Abrão, autor do romance Mohamed o Latoeiro, que traz aí a fantástica miscigenação com os árabes e a contribuição desse povo para a cultura, enfim, para todos os brasileiros, né, Gilberto? É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o personagem, o Mohamed, né? O Mohamed me parece ser um rapaz aí, um esperto, né? Ele se torna, ele se virou, né? Ele veio para o Brasil em 1928, né? Vindo de uma situação muito difícil lá no Oriente Médio, especificamente da Síria, né? Chegou ao Brasil com medo, porque ele era um rapaz de 20 anos, com medo, amedrontado, né? Não sabia o que ia encontrar. Embora ele já tivesse parentes aí no Rio de Janeiro, né? Ele não sabia o que ia encontrar, né? E lá na Síria ele tem toda uma vida pregressa, quer dizer, ele teve um amor, né? Proibido lá na Síria, fugiu de lá, né? Deixou uma filha lá. Eu não posso contar toda a história. Não vai contar tudo, não, né? Mas aqui no Brasil ele entra em choque de novo, tem os seus amores aqui no Brasil, tem os seus desamores, né? É um personagem conflitante. Ele sai de lá por qual motivo mesmo? Em busca de melhores condições, de uma vida melhor. Antigamente se dizia todo imigrante, Marta, que saía do Oriente Médio ou até da Itália, né, dos países europeus, nós vamos fazer a América. Né? Tem aquela música italiana, América, América, né? Sim. Então, eles adoram a América, mas aí a América englobava tudo, Marta. Então eles vieram, englobava Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, etc., Venezuela. E daí, então, ele veio para cá e enfrentou várias dificuldades. Então, há passagens hilárias no livro, em que o leitor simpatiza com Mohamed, e há passagens dolorosas, em que ele assim, tristes, em que o leitor se revolta contra o Mohamed. Né? Mas, para o sexo feminino, para as mulheres, a personagem que vai mais ser amada é a Yemna, a irmã do herói. Ela é uma heroína à parte. E eu queria me despedir aqui do nosso internauta, né, que participou aqui do programa, e continuar aqui. E a gente volta aí depois da semana que vem, é isso? Semana que vem com o Esquina da Cultura. Quero agradecer aos internautas que participaram hoje do Esquina da Cultura. E lembrando que o livro, o Mohamed o Latoeiro, já saiu para o nosso internauta e a gente vai entregar, ok? Somos muito mais íntimos que dois namorados, no entanto não sei